Você está sintonizado no programa Agenda Econômica e hoje nós estamos analisando aqui o nascimento do Banco dos BRICS. O nosso convidado para falar sobre isso é o Dr. Paulo Nogueira Batista Júnior, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, cargo ocupado pelo Brasil e direcionado para o Brasil mais 10 países. Participa do programa o jornalista Carlos Augusto Sete. Dr. Paulo, nós temos colecionado aí muitas críticas, muitas queixas, né? Acho que há até um choro generalizado acerca de critérios pouco transparentes na gestão do FMI, das finanças internacionais, de certa forma. Com o Banco dos BRICS nascendo, outros critérios poderão ser criados e ajudará em a gente conquistar mais transparência? Eu acredito que sim, porque veja o que está acontecendo. Na medida em que a estrutura multilateral ela se mostra insuficiente, ela se mostra lenta em se adaptar à mudança da estrutura política do mundo, estrutura econômica e política, o que vai acontecendo é uma fragmentação das entidades, do processo. Por exemplo, na área comercial, na medida em que a OMC não conseguiu concluir a rodada de Doha, o resultado foi a proliferação de acordos regionais, transregionais, né? O FMI e o Banco Mundial correm o mesmo risco. Se as entidades, se elas continuarem apegadas a tradições que não fazem mais sentido num mundo crescentemente multipolar, o que vai acontecer vai ser a fragmentação do processo decisório na área do Banco Mundial e na área do Fundo Monetário. Vão ser criadas entidades regionais, entidades plurilaterais, como é o Fundo de Reserva dos BRICS ou o Banco dos BRICS, né? Que vão ser percebidos como focos, como polos, digamos assim, de decisão que podem até, como eu disse antes, no bloco anterior, cooperar e querem cooperar com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário, mas vão ser, ao mesmo tempo, polos alternativos de decisão, de financiamento do investimento, no caso do banco, de apoio financeiro, monetário, no caso do Fundo de Reserva dos BRICS, né? Então, eu sempre digo para os meus colegas europeus lá no Fundo Monetário, vocês têm que escolher se vocês vão fazer um ajustamento iluminado, digamos assim, esclarecido ao fato de que a Europa já não mais representa o que era há 40, 50 anos atrás, ou mesmo 30 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás, fazer o ajustamento a isso, ou se vocês vão resistir e lutar e perder a credibilidade. No fundo, vocês vão perder a credibilidade nesse processo, eu digo a eles, e vocês vão prejudicar as entidades que vocês ajudaram a criar logo depois da Segunda Guerra Mundial. O Fundo Monetário foi criado fundamentalmente pelos americanos e pelos ingleses, que eram os que davam as cartas em termos de ideias e dinheiros em 45, 46, né? Se eles quiserem que essas entidades sobrevivam e continuem importantes, eles vão ter que reconhecer que a Europa continua importante, os Estados Unidos continua muito importante, mas surgiram outros pontos de reflexão, né? Pontos de formulação. O Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país em desenvolvimento, com muitas limitações. Nós temos as limitações nossas que nós reconhecemos, mas o Brasil já é capaz. Posso até contar um pouco de vantagem aqui. O Brasil, na minha opinião, estou aqui falando entre brasileiros, espero que não tenha nenhum outro BRICS escutando, mas eu acho que dos BRICS o Brasil é o país, não é o mais importante, não é o maior, não é o que tem as maiores reservas, vocês sabem quem é, mas dos BRICS é o país que tem, no meu entender, maior capacidade de formulação internacional. E isso ajuda. Nós nunca impomos ponto de vista, nem podemos, né? Porque, como dizia o Churchill, quando você trabalha com aliados, o problema é que os aliados às vezes desenvolvem ideias próprias. Então nós temos que coordenar posições, nós não temos força para fazer nada sozinhos, nem no Fundo Monetário, nem no G20, né? Então a aliança com os BRICS é importante, com outros países emergentes também, como Turquia, inclusive alguns países desenvolvidos, nós fazemos aliança também com países desenvolvidos. Por exemplo, na última reunião do G20 em Moscou, a Austrália estava muito próxima do Brasil em várias questões, Turquia também. Eu espero que o México se aproxime da gente com a mudança de governo, já há sinais disso, né? Agora, então, o Brasil tem que operar em aliança, porque nós somos importantes, sim, mas não somos fortes o suficientes para... Ninguém mais nem os Estados Unidos, né? Nem os Estados Unidos são fortes o suficientes para trabalhar unilateralmente, né? Nesse mundo atual. O senhor estava falando dos anacronismos, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. E o Banco dos BRICS, assim como este fundo
no qual o senhor está trabalhando, eles têm mecanismos diferentes, mais atualizados, mais transparentes em relação às instituições já depois da Segunda Guerra? Tem novos mecanismos, participação maior dos integrantes? É cedo para dizer porque não foram criados, né? Então, o processo de transparência vai ser um processo que vai se consolidar à medida que entrarem em operação o Fundo de Reservas e o Banco dos BRICS. Acho que hoje em dia é muito difícil você não operar de forma transparente, né? Tudo se comenta, tudo vaza, e só não vaza aquilo que você divulga para a imprensa. Que a imprensa não quer publicar. A gente não vai contar nada aqui. Fica entre nós aqui. Mas toda vez que eu vejo a experiência antiga minha, quando você divulga um comunicado, a imprensa ignora. A imprensa gosta de saber o que vaza, né? Então você não tem, na verdade, muito controle mais desse processo de... É importante que o próprio Fundo Monetário, nesse ponto, está mais transparente do que era antes. Está dando mais informação, está divulgando mais o que faz, né? Como é que o senhor avalia as soluções que estão sendo adotadas para a crise europeia? Espanha, nós vimos casos isolados, mas que significam o problema da zona do euro. Como é que o senhor avalia as medidas que estão sendo tomadas? Nos últimos 3 anos de crise, a União Europeia, a área do euro, deu muita cabeçada, né? Cometeu muitos erros. De uns tempos para cá, com o Draghi na presidência do Banco Central Europeu, houve uma certa melhora, uma certa estabilização, mas a situação ainda é muito grave, né? Porque eles têm problemas fiscais em muitos países. A recessão continua, desemprego altíssimo, sobretudo entre os jovens, né? O sistema bancário e o sistema financeiro ainda fragilizados, né? Então, embora o pessoal se leva muito pelo comportamento de curto prazo dos mercados, né, os observadores, isso pode ser enganoso, porque vamos ver o que vai acontecer agora, mas com a crise política na Itália, a crise em Chipre, os problemas não resolvidos na Espanha, na Grécia, Portugal, Irlanda está um pouco melhor. Aliás, vou dizer uma coisa a vocês, eu não sei por que o Brasil, que precisa de recursos humanos, não faz um esforço para atrair esses jovens europeus desempregados, alguns deles com boa qualificação, para virem para cá, né? Para reforçar a capacidade de desenvolvimento do Brasil, porque oportunidade lá eles não têm. Essa crise na área do euro vai demorar muito. E os jovens europeus estão pagando um preço muito alto por essa crise. Parece que está sendo cogitado. Está, né? Está. O governo tem falado nisso. Seria muito bom. Não está definido, mas está... Nesse momento, o FMI está em Portugal fortemente presente, né, para uma espécie de reestruturação econômica, da própria governança de Portugal. O que o senhor tem a informar sobre esse aspecto? Portugal foi um dos países socorridos por um programa União Europeia, Fundo Monetário, né? Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha só na parte bancária e agora Chipre, né? E Portugal não está numa situação difícil, mas não tão difícil, tão ruim quanto a da Grécia. Tem um desemprego muito alto, especialmente entre os jovens também. A economia cresce pouco e tem um quadro fiscal muito difícil. Então, eu tenho a impressão que Portugal, para poder sair da crise, vai precisar de mais apoio dos europeus, dado que Portugal quer permanecer no euro e os europeus querem que Portugal continue no euro. Eu acho difícil que não haja... Já há sinais disso, de algumas concessões financeiras para aliviar prazos e juros nos empréstimos europeus a Portugal. Agora, o senhor falou em cabeçadas. O senhor podia dar 1 ou 2 exemplos de cabeçadas que a União Europeia deu até começar a tentar acertar? Por exemplo, o caso mais dramático foi o da Grécia, né? Os primeiros programas não tinham qualquer contribuição dos credores privados da Grécia. Então, o dinheiro da União Europeia e do Fundo Monetário entrava por uma porta e saía pela outra para pagar os credores privados. Era um programa de salvamento dos bancos europeus que tinham emprestado para a Grécia. Em grande parte era isso. Então, demoraram muito a reconhecer que a dívida grega precisaria ser reestruturada. Aí deram uma outra cabeçada, que a primeira proposta de reestruturação era muito insuficiente, não foi convincente. Foi preciso uma segunda. Então, é um processo de acerto e erro. Outra cabeçada importante, os alemães são muito rígidos na sua concepção econômica, né? Tem muitos méritos, os alemães são eficientes, trabalhadores, mas em matéria de economia, eles às vezes adotam uma postura muito dogmática. Existe uma teologia econômica
que em grande parte é de origem alemã. Então, o ajustamento fiscal dramático em economias já deprimidas, ele pode ser contraproducente. O próprio Fundo Monetário tem feito estudos mostrando isso, mostrando que os multiplicadores fiscais em economias deprimidas são muito altos, mais altos do que se pensava. Então, essas medidas que os alemães procuram implementar em toda a periferia europeia, são duvidosas, sabe? Provocam, às vezes, efeitos nocivos, até mesmo em termos do ajuste fiscal, porque se você derruba o nível de atividade, cai a arrecadação. Aumenta o seguro-desemprego, as despesas com seguro-desemprego. Então, o próprio ajuste fiscal vai sendo corroído pelas medidas de austeridade. E aí chega num limite político, né? A Itália, a eleição italiana foi um voto contra o Monte. Contra o tecnicismo financeiro. O Monte, que era, na verdade, o canal através do qual as reformas inspiradas pelo Norte da Europa eram feitas na Itália, né? Foi rejeitado, né? Agora, embora o senhor já tenha explicado aqui que o Banco dos BRICS não é uma ruptura, é mais uma complementaridade, né? Nós vemos que há um contexto em que vários membros dos BRICS, a presidenta Dilma, por exemplo, faz severas advertências em relação, por exemplo, ao tsunami financeiro, à guerra comercial, à guerra cambial, tudo isso que tem devastado as economias da periferia do mundo. Nesse caso, o Banco do BRICS também, ele nasce como uma resposta, digamos, a essas ameaças. Porque elas independem do FMI ou independem do Banco Mundial, mas alguns países tomam medidas unilaterais. Notadamente os países emissores de moeda de liquidez internacional. O primeiro, mais importante, são os Estados Unidos, o Federal Reserve, né? O que acontece é que esses países todos, quase sem exceção, os países avançados, estão com muita dificuldade de se recuperar. Principalmente a Europa, Japão, mas também, em menor medida, os Estados Unidos. Então, como eles têm dificuldades de usar a política fiscal e os investimentos, eles têm abusado, no meu entender, do instrumento monetário. Juros próximos de zero, quantitative easing, emissões gigantescas. E esse tipo de política acaba provocando spillover, né? Acaba transbordando para outros mercados, na forma de capitais voláteis, especulativos, que vêm pressionar os ativos, a taxa de câmbio em países como o Brasil, né? Sobretudo as economias que não têm nenhum tipo de controle, que são mais frágeis, né? O Brasil adotou controles quando conveniente e tem esses instrumentos à mão, outros não têm. E um desequilíbrio, por exemplo, que eu tenho criticado no FMI, é que o FMI é muito tolerante em relação às políticas monetárias dos países desenvolvidos. Endossa, apoia, mas não é tão assim entusiasmado quando nós, países emergentes, adotamos medidas de proteção contra os efeitos das políticas monetárias que eles endossam. Aí aceitam as nossas medidas de proteção, controles de capital, mas com relutâncias, com ressalvas. Então tem 2 pesos, 2 medidas também nessa questão aí, na discussão do FMI. Nessa questão financeira, é possível se prever, digamos, nesse banco e no fundo de investimento dos BRICS, uma diminuição da importância do papel moeda dos Estados Unidos, do dólar, quer dizer, se comercializar ou se relacionar com base em outro tipo de unidade monetária? Isso é um objetivo de longo prazo, assim, que não é necessariamente através do fundo de reservas ou do banco que se faria isso. Essa é uma ideia que existe, é importante. Eu, por exemplo, acho que nós devíamos, no fundo de reservas, usar como unidade de conta o direito especial de saque. Como é que funcionaria isso? Medir os valores, unidade de conta, que é uma unidade de conta internacional, para indicar essa vontade de ver o sistema monetário internacional evoluir para algo mais multilateral. Mas, por enquanto, o direito especial de saque, ele é uma unidade de conta. Então, os desembolsos dentro do fundo de reservas teriam que ser feitos em moeda de liquidez internacional, dólar, iene, euro, né? Isso continuaria a ser assim. É um objetivo difícil de implementar, mas que nós devemos perseguir. Agora, nós podemos dizer, fazendo uma espécie de síntese, assim, que aquele unilateralismo que já está questionado em larga medida no cenário político também
está sendo questionado, mas ainda não resolvido no cenário financeiro. Sem dúvida. Eu acho que acabou o mundo unipolar, se é que alguma vez existiu. Houve um momento unipolar, né, quando caiu o bloco soviético e os Estados Unidos ficaram sozinhos. Na década de 90 foi o momento unipolar que terminou com a invasão do Iraque. Esse momento unipolar acabou. E nós estamos com a crise que começou nos Estados Unidos em 2007, 2008. Esse processo de criação de um mundo multipolar se acelerou dramaticamente. Eu, quando fui para Washington, fui morar lá para trabalhar na FMI, representando o Brasil e outros países, e foi em 2007 isso. Eu nunca poderia imaginar que 2 anos depois o Brasil seria credor do fundo. A velocidade de modificações... Novidade histórica, né? É. Então, eu que sou um devedor nato, hereditário, até hoje não me acostumei com essa condição de credor, mas é um sintoma de mudanças muito importantes que estão acontecendo no mundo. Reviravolta, né? No próximo bloco nós vamos discutir aqui o Banco dos BRICS como uma alavanca de fomento para o desenvolvimento produtivo, a possibilidade de exploração de projetos na área do capitalismo verde e também os seus efeitos como encorajando ou não o prazo de criação ou de funcionamento do Banco do Sul. Tudo isso na Agenda Econômica. Continue com a gente.